o tema China começou a ganhar muita relevância. Não sei o quanto vocês acompanham ou monitoram, mas pelo menos nesse evento com os gestores, até os gestores de ações trouxeram essa preocupação do macro da China, né? Que talvez, para não ser tão raso em tudo que falaram, mas poderia ser resumido como o modelo econômico chinês se esgotou. Uhum. E a China está desse jeito exportando deflação para o mundo e o mundo pode estar se aproveitando um pouco disso, mas o fato é que o modelo econômico chinês se esgotou. Pela cara do Cerise, acho que ele não concorda tanto com isso, mas queria ouvir de vocês Eu o desconcordo. desconcordo. Então, primeiro, o que que é desconcordo e segundo, sua opinião sobre China, Cerise? Não, eu acho assim, o modelo chinês, obviamente, ele foi muito além do que deveria ter ido. Se pegar todas as métricas, e aí de consumo per capita de cimento, é tipo 8 vezes, 10 vezes maior que os americanos. Consumo per capita de aço, alguma coisa parecida, tá? Porque tudo isso estava sendo feito para construir casas. E casas foram construídas, né? Mais do que o necessário. Isso tem muito a ver com o modelo macroeconômico deles de uma economia aberta, né? Importa-se e exporta-se muito, exporta-se capital, importa-se capital fora bens e serviços em grande quantidade. A China foi o grande destino de investimento direto durante 2 décadas, né? Não retornou esse dinheiro na forma de dividendos, porque é super difícil, nunca ninguém ganha dinheiro lá, mas formaram-se bases lá que se exportam coisas hoje para o resto do mundo. Então, é fácil para uma empresa americana transferir lucro para os Estados Unidos simplesmente exportando no preço que você quer. Por que existe Singapura, né? Singapura é um entreposto de Hong Kong, né? É um entreposto de exporta por Singapura, e o dinheiro fica lá e está em algum lugar do mundo. Agora, pega essa questão de que a China vai exportar deflação para o mundo. A China exportou deflação para o mundo de 90 até 2018, né? Quando o Trump começou a embarrear a questão, né? Make America Great Again, aquelas besteiras todas. Mas eu não sei, o Xan deve ser melhor que eu. Quanto do CPI americano é manufaturado? Não, apesar de serviço é muito grande. Entre, Não, entre healthcare, estudo, o sheltering, cara, você sobrou. Aí depois você tira Food and Energy que é americano, não depende nada de China, eles são exportadores. Cara, sobra muito pouco para. Se o anão de jardim subir de preço ou cair de preço, não vai mudar muito entendeu? O valor, o preço do CPI. Então não acho que isso vai impactar a inflação americana nesse sentido. Talvez a brasileira, mas muito pouco. E vai ter muita e tá tendo, vai ter, especialmente contra a China, muita proteção. Tanto é que a China está aí rapidamente perdendo o posto de maior exportador para os Estados Unidos, perdeu para o México, está perdendo para a Alemanha, rapidamente. E a China já sabe disso, porque o que está em jogo agora é uma disputa por hegemonia econômica. Foi justamente ali em 2017 e 2018 que o PIB chinês ultrapassou o americano em PPP, né? Ainda em dólares ainda não passou, mas em termos de produto mesmo, o PIB chinês já é maior. A China produz 25 milhões de automóveis e os Estados Unidos produz 16. E o Brasil ainda continua lá com seus 3 desde 2004, 2006, 2007. Agora, a China tem que refazer o modelo dela. Ela não pode ter um PIB onde 40% é dedicado à construção civil, se todo mundo já tem casa. Então, você tem que trazer esse número para, sei lá, não sei qual que é o número com uma população que já entra em decadência. Mas não pode ser alguma coisa muito grande, né? A não ser que você vai construir second homes, que não deve ser o tipo de americano, né? Né? O problema é que dentro da China, por ter uma economia onde o chinês não pode pegar e deslocar a moeda, mandar o dinheiro para o exterior, os juros eram tabelados
o banco só pode pagar 2% ao ano, 1,90 ao ano. Né? E os empréstimos têm uma taxa mínima de 4% ao ano, que garante o lucro ali daqueles bancos, grandes bancos estatais, que criou esses sistemas paralelos de crédito lá, que é o shadow banking, que é o que está dando problema hoje, que o governo chinês falou agora, vocês se virem, que é o chinês mais rico que tinha esse negócio, mantém a estabilidade do sistema bancário deles, porque é um monopólio, que a margem é controlada, tudo certo. E eles vão ter que fazer o quê? Se o PIB chinês crescer a zero, sendo que construção civil caiu 20 e o resto... Para o Brasil não é tão ruim. Vai ser talvez ruim um pouco para minério de ferro, né? Que vai ter que... Mas para o resto do Brasil que produz alimento, celulose, é bom, né? O volume de tráfego na China está crescendo 17% ano contra ano. Tinha um pouco da pandemia do ano passado, recorde de voos aéreos, está tudo lá também. E o investimento direto na China foi a zero. Ou seja, o líquido entre idas e entradas foi a zero. E isso é um trabalho, eu tenho certeza, que é do governo americano falando para as empresas: não vão para a China. O que você precisa fazer? Não vai para a China. Não vai para a China. E aí foi o capital, inicialmente, tecnologia, e eu acho que essa divisão vai ficar cada vez maior. E a China sabe disso. Né? A China está criando outras zonas de influência, com a Rússia, que completa muito bem a China, porque a Rússia produz o que a China precisa, né? Que é alimento e energia, que era o que a China... Que a única coisa que o Trump conseguia... importa mais soja de americano. Porque o que mais que o americano podia exportar? Nem tem nada para vender. Né? Placa da NVIDIA, agora não pode vender placa da NVIDIA, porque... Mas... nem máquina holandesa lá. São várias... Sprinters, né? Várias coisas que estão tentando frear, e obviamente não tem como, né? O cara vai comprar... Imagina o trader de aquelas máquinas, vai vir para Manaus e vai parar em Pequim, Xangai. Então eu acho que é uma coisa meio inexorável, de que a China vai tentar arrumar uma transição para o mercado dela. Toda vez que a China vira um pouquinho para exportação, acontece o que acontece. Vai exportar um pouco de aço. Gente, a China produz 1 milhão de toneladas de aço. 1 bilhão de toneladas de aço. O segundo é a Índia, com 120. Quando a China... 5% dela, 5% da exportação chinesa é maior que todo o mercado brasileiro de aço. A China produz 25 milhões de automóveis. Se ela botar 10%, é um mercado brasileiro inteiro de automóveis. Então, cada vez que ela faz um movimento, e obviamente aí tem as barreiras protecionistas. Mas a China, por outro lado, que é a grande história do passado, tem 1 bilhão e 400 milhões de consumidores, que vão cada vez consumir mais e vão consumir mais localmente. E se quiser resolver o problema da China, né, aumentar a propensão do chinês a gastar, basta você dizer, aos 66 anos, o chinês vai se aposentar com salário mínimo. O chinês vai começar a gastar mais, porque não tem aposentadoria na China. Então ele é obrigado a poupar. Em termos macros, tudo que é poupança, tem que ser investimento do outro lado. E se não cabe dentro, investimento em construção, agora vai ter que... não cabe, vira saída comercial. Vira saída comercial. Os problemas da China são diferentes do problema do Brasil, de emergentes em geral. O estereótipo do emergente é um cara que precisa de capital externo. A China tem um problema para absorver a total de poupança, 40% do PIB de poupança todo ano. Por que é 40%? Porque o investimento é 40% do PIB. E nenhuma economia do mundo, o Japão ficou um tempo nisso, a Coreia ficou um tempo nisso, e aí eles tiveram esses excessos de capacidade. Mas é possível resolver gastando-se internamente e permitindo. E aí você tem que ter um pouco de história. Né? O Xi Jinping, ele passou deve ter passado fome no grande salto à frente e depois na Revolução Cultural. Né? É um cara que é aquele negócio que... sabe aquele velhinho japonês que poupa, que poupa, que poupa, que poupa, que poupa? Ele acha que é a nação que limita a quantidade de pessoas no videogame,
não pode ter, sabe assim, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que... Então, O não pai precisa. dele era um dos dirigentes do partido durante a Revolução Cultural. Né? Todas conhecido como princelings, né? Eram os pequenos príncipes ali, É. mas a cabeça dele é uma cabeça da Revolução Cultural. A cabeça de quem? O que é? Quem não trabalha, não come. É. Meu, o americano, não, é entitled, né? Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a... Enquanto que na China, você não tem direito a... Na cabeça dele, se você não trabalha, você não come. Então, eu acho que talvez precise dessa... A China resolver esse problema precisa de uma cabeça de... Não, toma aí, né? Consome mais, e isso é diferente de resolver. E desculpa, e popularmente é muito mais fácil você fazer uma população consumir, né, do que fazer uma população poupar, né? E óbvio foi um belo match, né? Uma população que estava cada vez consumindo mais poupança externa e no momento em que surgiu isso, tava as duas coisas. Agora, o rompimento ou parar de crescer a relação China-Estados Unidos vai ter um impacto aí sim inflacionário, geopolítico, nessas coisas todas e achar que o mundo é só essa parte de cá, né? Lá, além da China, está acontecendo, está cruzando a linha ali, né? Quando você começa o básico, né? Na Índia, a Indonésia é outro monstro, todos esses lugares, cara, se tiverem algum modelo parecido com o chinês, tem anos ainda Indonésia é de maior que a crescer. gente. Muita gente, precisa de gente, é isso. E a China pode ir para esses lugares, não precisa só dos Estados Unidos. Né? Então, de novo, aqui muita concordância. Tem uma mudança, vai ter que ter uma mudança. Vai. Era isso que o Pedro estava descrevendo. Na verdade, assim, já aconteceu alguma. Era uma economia que, até a primeira década desse século, o binômio era investimento e exportação líquida. Eles poupavam tanto, eles financiavam um nível absurdo de investimento, mais um tanto de saldo, e ali a coisa ia tocando. Já há algum tempo, não é que o saldo comercial desapareceu, muito pelo contrário, segue firme e forte, mas não tem aquele dinamismo que tinha. Então o dinamismo foi cada vez mais para o lado do investimento, e quando você olha para o investimento, foi principalmente para a parte de construção. E é curioso, numa das apresentações que eu usei, eu tinha roubado, acho que do Kenneth Rogoff, um gráfico, que ele pegava ao longo do tempo, né, vários países que tinham passado por picos de investimento em construção. Japão, lá um pouco antes do problemaço lá dos anos 90, né? Estados Unidos, 2008, né, em cima da bolha imobiliária, então eles iam ali até, né, um investimento enorme. E a China, desse período todo, ela tinha investimento, obviamente, em construção, mas ele tinha ficado para trás, e você olha hoje, está em patamares superiores aos que eram do Japão na década de 80, 90, e Estados Unidos na primeira década do século. Então eles tiveram uma dependência enorme do investimento em construção. E aí é infraestrutura e residência. Mas, de novo, tem um limite para isso. Quer dizer, quantas casas você vai ter, quantas estradas você vai construir. Né? E aí a gente começa, então, os pipocos que foram dando lá, Evergrande, etc., etc., estão acontecendo nesse setor, com a rebarba disso acontecendo no shadow banking, né? Que era o pessoal que financiava. Então tem lá um volume de non-performing que a gente não sabe qual que é. Em algum momento eles vão ter que olhar para isso. O país é enorme, o governo não é particularmente endividado, embora se pegar um montante de ativos financeiros chineses seja grande, o governo propriamente dito não é endividado, eles vão ter que dar um jeito. Então tem que fazer essa transição. Eu acho que a dificuldade dessa transição, assim, é que, contudo, não é uma economia de mercado. Né? É uma economia dirigida. E tem a cabeça do Xi Jinping. O Xi Jinping não comprou isso, acho que em parte pelo que ele acredita, em parte porque esse mundo político está imbricado no econômico. Né? Quer dizer, tem um pessoal lá que está ganhando muito dinheiro. Se mudar isso daí, você vai ter que quebrar as resistências de quem está ganhando dinheiro com esse modelo hoje.
Então, acho que vai requerer uma mudança política também. E aí você olha para esse negócio está fossilizado. E acho que é o grande erro do Xi Jinping, que o Deng tinha montado aquele esquema, que ele não queria a reedição da Revolução Cultural. Também tem uma história de vida lá. O Deng foi ostracizado, né? Ele depois voltou, etc. Ele montou um esquema que era para ter aqueles burocratas absolutamente cinzentos, né? Você teve lá alguns presidentes, etc. O cara ficava 2 mandatos, 10 anos, ia para casa, tchau, acabou. Ficou muito claro. O Xi já passou pelos 10 anos dele, vai ficar até morrer. Ou seja, ele não está mais em situação, ele não tem mais como se aposentar. Ao contrário do Pedro, Não, né? Ele não tem problema. Não, porque é meio como o Putin. Putin, Assim, ditador não se aposenta. Não existe essa opção. Né? Ditador morre, mas aposentar ele não aposenta. Então, não tem. Então, acho que isso daí vai acabar atrasando a transição que a China precisa fazer. Quer dizer que a China vai passar por um desastre? Tem muita gente dizendo que, eu ouvi muito, que não, eu não acho que vai passar por um desastre. Eu acho que a gente vai ter, o desempenho econômico que era absolutamente estrelar, né, que a gente acostumou com crescimento acima de 10, depois crescimento 8, 9, você está ali 5%, 4%, e aí, obviamente, é 5 ou 4% de um negócio que é muito maior, né? Então, tem essa dimensão, mas não vai ser aquele crescimento extraordinário. Eles vão ter que fazer essa transição em algum momento. Como é que isso vai impactar? Aí, obviamente, quem vende o que para a China? Minério de ferro vai sofrer mais, cobre vai sofrer mais, vai ter menos construção. Carne, não. Soja, não. Né? Os grãos, de maneira geral, isso vai, acho que, aguentar bem. Então, o Brasil acho que ainda continua relativamente bem posicionado nessa história, mas tem ali uma coisa que a gente não entende, e é muito pouco transparente. A gente consegue ir até mais ou menos onde o Pedro foi. Para ir mais longe do que isso, já começa a ficar complicado. Você não... enfim, eu gostaria de entender mais de China do que eu entendo. Mas eu acho que acho que o modelo de fato está chegando a um certo esgotamento e eles não têm uma alternativa. Quer dizer, Pedro falou a verdade, quer dizer, estimular consumo é muito mais fácil do que estimular a poupança. Você põe lá fala, não, você vai se aposentar, não se preocupa, pode gastar. Mas a cabeça política para fazer isso é um desafio. Não necessariamente os mandarins dessa vez vão ser tão competentes quanto eles foram, porque eu acho que a história do mandarim não era um negócio hereditário, né? A história do mandarim era uma burocracia que supostamente era extraordinariamente competente. Eu acho que esse modelo político que veio com o Xi Jinping diminui o poder exatamente dessa burocracia. Né? A competência passa a ser menos relevante do que lealdade. E a gente está vendo isso acontecer com alguns empresários chineses, né, que já não tem mais as mesmas benesses, a mesma visão positiva. Né? Então tem uma certa volta ao passado lá. Não vamos de volta para a Revolução Cultural, mas tem essa coisa assim meio reacionária lá, que eu acho que torna mais difícil essa transição. Mas eu acho muito cedo para dizer que a China vai ser uma exportadora de deflação para o resto do mundo. Não, essa história também não compro, não. Eu acho que tem uma mudança de preço relativo. Sim. Né? Eu acho que a gente vai ver, né, de maneira geral, a inflação de serviços, globalmente falando, mais alta que a de bens, etc. Mas não, assim, acho que ela ajuda a segurar alguns produtos industriais, mas não. Uma história de exportar a deflação para o mundo, ainda não, porque para isso ela precisaria estar rolando um mega superávit comercial. Não é só isso, ela deveria estar, por exemplo, e aumentando fazendo exportação como o Japão, que essa é uma diferença. Por que o Japão demorou também? Porque como o Japão poupou, e quando acabou o mercado deles, eles não tinham mais como direcionar a poupança, porque não dava para construir, não precisava mais construir nada, né? E tinha deflação interna.
os japoneses começaram a comprar tudo no exterior e produzir no exterior. Aí sim você gerou deflação, né? Quantas fábricas da Toyota se espalharam no mundo foi naquela época, quando o mercado... Você foi lá nos Estados Unidos e forçou a Ford, a GM, acabou com Detroit, né? As fábricas da Toyota viraram o benchmark Então, as fábricas de Detroit saíram de lá porque ainda estavam na eficiência antiga. E nesse, assim, imagina que o dia que o capital chinês estivesse na escala que é, né, 10 vezes maior que o Japão em termos de população, indo para os Estados Unidos gerar deflação, gerar serviço, gerar... Isso está protegido, né? A indústria de serviços americana é protegida. TikTok E a China não quer, né? não quer, A ela China não não tem quer, essa eles mentalidade. não- Ela quer estabilidade interna, é isso que ela precisa, entendeu? O que a China gostaria muito era de fazer uma fusão com o Brasil, né? Porque isso, Brasil e China, a gente completa, né? O problema que é uma questão geopolítica é que uma guerra de verdade, né? Uma guerra de verdade, a China fica muito vulnerável, porque energia e comida, assim, não chega, é caos, entendeu? Então, é muito mais fácil ser amigo da Rússia, porque você tem fronteira, sei lá, milhares de quilômetros de fronteira, onde você poderia resolver esse problema, né? Enquanto que ali num pequeno canal ali, no mar da China ali, se for cercado pelas fragatas, se não passar ninguém, obviamente vai ter uma dor muito grande nos Estados Unidos que não tem nem remédio. Os Estados Unidos não conseguem esse remédio básico, remédio genérico, não são mais produzidos nos Estados Unidos há muitos anos. Uhum. Mas vai faltar muita coisa nos Estados Unidos. Mas os americanos têm energia e comida. Então, rapidamente, num ambiente de guerra, eles vai produzir internamente o que precisa, né? Já na China, conseguir fazer energia e comida vai ser mais difícil. Apesar que a China, ela deu um grande salto aí na questão que eu acho que uma vantagem, né? Que já vai direto, você pula um estágio, né? A China está indo direto para a eletrificação. Direto para. Eletrificação. Ah. Não, ela, antes de criar toda a rede já está nascendo, né? Junto com a venda dos automóveis, está nascendo eletrificada, o que torna a economia menos dependente de petróleo, energia portátil, né? Porque petróleo não é aquela energia, é energia portátil. Você tem que colocar ela no tanque de combustível. Mas se você tiver carro elétrico, tudo eletrificado, com placa solar e carvão, que a China tem pra caramba, eles vão continuar funcionando. Alimento, aí o que você vai ter que fazer é dar um passo atrás e reduzir o consumo de proteína e comer mais grãos, que em época de guerra pode funcionar, mas não é o que você gostaria de ter para sempre. Mas eu acho que essa é a cabeça que está colocando hoje. Eu vejo essa guerra da Rússia, sem ser, colocando numa perspectiva, né? Eu acho que é quase um ensaio, né, para o conflito que está se ensaiando aí para Taiwan, entendeu? Tem muita gente acredita que até o final dessa década a gente pode ver algum evento lá. Tomara que não.